3, 2, 1, foi. Vale Business começando aqui mais um episódio diretamente do T7 News, esse estúdio de jornalismo que tem crescido com credibilidade, excelência e uma marca consagrada em Taubaté. Acesse as nossas redes sociais, especialmente o YouTube, e se inscreva no canal T7 News Jornalismo, e vai ter lá os episódios aqui do Vale Business, que com uma grata satisfação recebe no dia de hoje o Pedro e o Sheldon. Eu posso chamar de Sheldon, né? É amigo, próximo, enfim. Exato. Posso estar chamando de Sheldon. Para nós aqui do Vale Business é uma grata satisfação. Vocês sabem que eu tenho um carinho especial por todas as pessoas que circundam minha vida, atravessam aí essas experiências que a gente aqui ao colar vamos aí colecionando. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como é que é o negócio de vocês, como que está estruturado hoje em Taubaté, quais são os diferenciais desse negócio. Por gentileza, Sheldon, explica um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória e do seu negócio. Ok. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Agradecer também ao pessoal aí que está comigo nos últimos anos e vamos lá. Meu nome é Sidney Sheldon Garcia, 41 anos, já venho empreendendo há algum tempo, já tomei algumas dor de cabeça, porém o empreendedorismo é isso, você não pode desistir, caiu, levantou, bola pra frente e tem que ser corajoso. O medo, acredito que depois do medo, acho que tem uma estrela lá no fundo lá, então... Com certeza. Empreender nada mais é que enxergar as dificuldades no nosso entorno e saber apresentar soluções. Exatamente, Alex. E eu venho aí empreendendo aí, vamos dizer, desde os 9 anos de idade. Eu sou natural de São Paulo, capital. E eu vim pra cá aqui mais ou menos com 13, 14 anos. Meu pai veio pra cá. Minha primeira venda em São Paulo foi uma troca de um Game Boy por 2 bicicletas. Caramba! 2 bicicletas. Game Boy, pra quem nos assiste aqui, era um videogame portátil, exatamente, né? Da Nintendo. O que era físico de casa? Exatamente, tinha, né? Exato. Então eu tinha ganhado esse Game Boy de presente de um padrinho meu, de um dos Natal. Sim. Mas eu não, até hoje eu não sou muito fã de jogar videogame, meus filhos gostam, mas eu não sou muito fã. E resolvi, tinha uma feira lá em São Paulo, para quem que vai assistir a gente, da Zona Leste, tem uma feira chamada Feira do Rolo. Feira do Rolo. Aqui em Taubaté seria a Barganha, né? Feira da Barganha. Caramba, da Breganha. Que legal. Se não me engano, ali próximo da Igreja do Rosário, eu acho que deve ter alguma coisa ali de Feira de Rolo também, não sei. Pontualmente ali perto do Jarbas, Padaria do Jarbas. Manda um abraço pros amigos da Padaria do Jarbas, excelente café lá também. Pão de queijo também. Opa! Pão de queijo também. Então, e lá, pra quem é da Zona Leste que vai assistir a gente, chega ali no Terminal São Mateus. Sim. Então ali era uma feira muito famosa. E ali eu morava em Sapopemba, no Teotônio Vilela. Daí a molecadinha de manhã, pô, vamos lá, vamos montar a bicicleta, comprar. E eu tinha todo mundo pegando a bicicletinha nova e eu sem bicicleta, né? Meus pais não tinham dinheiro pra comprar. Mas eu tinha um Game Boy. Eu olhei e falei, não falei nada pra minha mãe. Acordei domingo de manhã, fui lá. Falei, coloquei na sacolinha e fui lá com o pessoal que já tava indo acompanhar. Sim. Daí, conversando com uns vendedores, assim, tem esse Game Boy aqui. O que interessa? Um queria dar uma bicicleta, outro queria dar uma e meia. Eu consegui uma pessoa, né, que queria dar 2. Eu olhei e falei, não tava aquelas coisas, mas tá bom. Falei pro amigo meu, você me ajuda a levar? Foi a primeira negociação. Foi com o Game Boy, que tinha um valor alocado tecnológico, e trocou por mobilidade. Você vê que o Brasil é logística mesmo, né? Exatamente. Daí levamos lá, a gente morava num prédio, né? Levamos lá pra garagem do prédio. O que dá pra nós fazer com ela? Dá pra gente reformar essa daqui pra vender e a outra é sua. O que eu fiz? Mentalidade totalmente. Eu reformei uma e a outra ficou comigo. Pra vender, né? Uma ficou comigo e a outra eu vendi. Então eu fiquei. Daí eu vendia uma, pegava outra, daí pegava um pneu furado, pegava na época, eu cheguei a pegar até um Atari, num dos rolos meus. Quem lembra do Atari? Sim, me recordo. Olha, não tô velho não, tá? Pessoal falando de Game Boy, Atari. Enfim, foi ali em São Paulo, ali, resumindo, né, que começou a minha vida ali de empreendedor. Poxa vida, que legal. Então e até os dias de hoje, esse paralelo, você se recorda para fazer bons negócios atuais também, né? Exatamente. E a primeira coisa, um dos princípios que as pessoas devem ter é ser sincero.
Lealdade, né? Lealdade, isso eu acho que é um princípio aí que muita gente que entra nesse mercado aí não tem. Respeite o fio do bigode. Então, mas nem sempre todos são assim, né? Nem todos são, então... Que interessante. Até hoje eu tento fazer isso na minha vida. Sim. Já acho que comentei que depois eu vim para Taubaté, comecei a trabalhar na Araia, meu primeiro emprego na Araia. Só que antes da Araia eu já era garçom no antigo Mercato. Sim. Quem lembra do Mercato? Quando inaugurou? Sim. Família Pombo. Garçom, 14 anos de idade, já estava trabalhando de garçom ali, de sábado e domingo e de segunda a sexta na Araia. Isso no Quiririm. No Quiririm. Mercato della Colônia Italiana. Quiririm, eram várias cantinas italianas. Exatamente. E ali você então desenvolveu uma outra atividade que era o servir. E tem uma história ainda. Meu irmão já era garçom, trabalhava para essa família lá. Sim. Daí certo dia meu irmão... Eles foram buscar meu irmão, que ele tinha mãe, porque voltava tarde. Então a família foi lá buscar de carro lá, buzinou. Ah, cadê seu irmão? Ah, ele não tá aqui, ele saiu. Daí eu olhei. Pode ser eu. Ele olhou pra mim. Magrelinho, eu tô gordinho, né? Magrelinho. Tava mais esbelo, mais apresentado. Cabelo. Daí ele falou, olhou pra mim. Você sabe servir alguém? Eu falei, não sei, mas eu aprendo. Ele falou, entra no carro, põe a roupa e entra no carro. Que legal. Me lembro até hoje, Luciano, ele é o gerente da Minalba hoje. Aí, Luciano, tá nos assistindo. Nós temos aqui um funcionário seu que reflete a excelência, né? Ele foi meu primeiro, vamos dizer, meu primeiro chefe aqui em Taubaté. Que legal, que Daí legal. Acabei fazendo esse teste de um final de semana, todo final de semana, e nesse meio termo eu acabei fazendo, tinha inscrição para Guarda-Mirim, tem até hoje, Guarda-Mirim. Daí fiz inscrição, eu mesmo corri atrás de tudo, tinha uma prima minha que me dava passe para ir. Tinha que fazer exame médico. Do passe, olha só. 40 e 41. Acaba por passe as coisas. Passe. É brincadeira. Daí ela me dava o pátio para fazer o exame, eu acabei entrando, né, na Guarda-Mirim. Fiquei uma semana só no pátio, que é a primeira entrevista que eu fiz parar e acabei passando ainda também. Olha que bênção. Só que eu continuei trabalhando de garçom, então fiquei, não me lembro, de uns 3, 4 meses tendo essa vida aí. Era segunda a sexta Araia e sexta, sábado, domingo no restaurante. Que bacana. Então você já vai... E a gente também está recebendo aqui com muito carinho o Pedro. Pedro, que é um amigo assim lá longevo. Na verdade, hoje ele está numa condição, uma atividade laboral e profissional totalmente distinta daquela que eu conheci ele. Na verdade, conheci ele lá na Famuta, né? Fazendo sua atividade e num momento bastante brilhante da Famuta, que era prêmio atrás de prêmio, reconhecimento atrás de reconhecimento, e muito daquele período hoje se extrai para o Brasil, porque a Famuta não é só de Taubaté, é do Brasil. Então, primeiro fazer esse referencial histórico, parabenizar você por esse momento que nos engrandeceu não só em Taubaté, mas cada um de nós que pudemos ali observar e ver com brilhantismo o trabalho que vocês realizavam. Mas no dia de hoje ele está com uma empresa chamada AX, e é na parte da mobilidade. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa guinada do Pedro. Lá na Famuta, cultura sinfônica, e hoje o Pedro aí dando a cara a tapa nesse empreendimento novo. Alex, é um prazer estar aqui com você, com meu nobre amigo aqui do lado. Agradecer a receptividade que a gente teve, chegou aqui com o maior carinho e atenção, muito obrigado. Meu nome é Pedro, vou seguir a cartilha, né? Sim. Tenho 38 anos e atualmente eu trabalho com transporte executivo, que é o transporte de alto padrão, né? Muitas pessoas assimilam o transporte executivo com o chofer, né, com o motorista de família. Sim. É uma referência básica, né, que a gente passa para as pessoas entenderem como funciona. Foram faladas algumas palavras aqui e eu fui absorvendo elas, né, como o servir. Sim. Hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu fico feliz de ouvir isso. Eu sou completamente realizado, porque se tem uma das coisas que eu gosto de fazer e fazer com excelência é o servir. Comecei a servir muito cedo, né? Comecei a servir na igreja. Sim. Então, já na igreja, enrolava cabo e cuidava de som. A gente sempre é instrumento de Deus para tudo, né? Sempre. É impressionante como que a vida
nos faz assim circundar, vai e volta, é uma roda gigante mesmo, e a gente sempre está servindo alguém com otimismo, com excelência, né? E nessa jornada, nessa caminhada, foi primordial, porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu obedeço muito a cartilha, a regra. Por quê? Porque a excelência, ela preza por isso, e essa é a outra palavra. Sim, exatamente. A excelência. Exatamente. Hoje... É disciplina também, né? Sim. Hoje, oferecer um serviço com excelência, que é o que a gente busca fazer todos os dias para os nossos clientes, para os nossos passageiros, é o nosso objetivo de vida, né? Na mesma forma como nós gostamos de ser recebidos e atendidos com excelência, a gente absorve toda a excelência que a gente pega, né, da nossa convivência, do nosso dia a dia, e a gente coloca ela em prática. Perfeitamente. Né? Meus pais também sempre me ensinaram que visita você recebe sempre com um cafezinho, né? Você trata bem, por mais que você não esteja ali esperando, você tem que tratar sempre bem. E eu me sinto assim, enormemente grato de saber que meus amigos estão bem. Porque tem tanta gente que tem um referencial lá atrás de pessoas que acabam, como antigamente diziam, né, se perdendo na vida, que hoje você vê, por exemplo, o Pedro, por exemplo, o Sheldon e tantos outros aqui que acompanham e que nos mandam mensagem, acompanham o programa, bem, e eu fico feliz por isso. Eu falo, gente, olha que legal que é a vida, demonstrou ali que esse ecossistema que esteve do meu lado, graças a Deus hoje está aí ganhando rumos, né? Tomando rumos. Sobre isso eu sou testemunha de prova viva. Lá, como eu disse, em São Paulo, a gente hoje em dia tem grupo de WhatsApp, vários amigos meus ali que só comenta, morreram, estão presos, estão passando por outras necessidades. Uma série de adversidades, né? Várias, diversas, de droga, alcoolismo e assim vai. Então, é o que você falou, eu também tenho quando eu vejo um amigo meu crescendo, a gente fica feliz, né? É bem, nossa. Como é gratificante ver o outro bem, né? Atualmente a gente tem muito aquela inveja ruinzinha, né? Que a gente vê alguém bem e quer aquele bem que ele está, né? Ou aquele patrimônio. Mas como é que eu fico feliz de ver vocês bem, ver vocês escalando num momento que também é bastante difícil, né? Você na parte do transporte ou na Cássia Med, que você vai estar contando pra gente já, como é que é difícil crescer hoje no Brasil, né? E o Pedro tem também um pouquinho de referência no exterior, lá no Canadá, que também vai estar contando pra gente. Conta pra mim, Sheldon, como é que é a Cássia Med? Cássia Med hoje ela é a referência em telemedicina aqui em Taubaté, então você que procura um serviço de excelência voltado para o seu atendimento especializado ou ali o clínico geral, Cássia Med é a referência. Exatamente, Alex. A Cássia Med hoje, o diferencial dela é o quê? No nosso plano, a gente não cobra sinistralidade, que seja isso. Então você pode usar clínico geral, pediatra e médico da família à vontade. Eu sou a prova de vida. No final de semana eu estava viajando, minha filha comeu um pastel na praia ali, passou mal, ficou vomitando. Então eu tenho uma prova real que eu entrei ali, me sofreu. Então usa. Meu Deus. Entramos ali, foi na praia mesmo. Na praia mesmo. Não, daí a gente saiu, que chegou em casa, vomitou, começou a vomitar 3 vezes. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui. Eu entrei no próprio aplicativo, em questão de 10 minutos ela foi atendida, já saí de lá com a receita médica, fui numa farmácia, comprei. Em meia hora já estava resolvido tudo. Parou de ter ânsia de vômito, parou de vomitar. Caramba, que benção. Para criança. Então, quer dizer, a tecnologia veio para nos ajudar. E de uma forma com a prova que eu tive na minha própria família. Que benção, hein, Sheldon? Exatamente. E o mais interessante é que hoje você, naturalmente, não precisa ter grandes dispêndios de recurso para você ter um atendimento exclusivo. E eu acho que a Cássia Med também é isso, né? Isso, ela é muito, vamos dizer, escalonável, né? Eu posso crescer, posso ter milhões de pessoas dentro da plataforma, que a minha estrutura, lógico, vai aumentar a questão de médicos, essas coisas assim, para melhorar o atendimento. Porém, ela é bem tecnológica. Que legal. Qual que é o valor que hoje uma pessoa pode estar lá se cadastrando na plataforma e tendo ali o serviço de atendimento? Um plano que está incluso aí
pediatra, clínico geral e médico da família, é R$14,90 por mês. Caramba, R$14,90 por mês para você ter um médico à sua disposição, na palma da sua mão e aonde quer que você esteja. Isso, É exatamente. impressionante. E em média, tá, 90% dos casos que chegam no pronto-socorro, eles poderiam ser resolvidos online. É mesmo? Em média. Então, quer dizer, você tá, para quem tem criança pequena, não só criança pequena, ou às vezes um idoso, ou alguém que é o debilitado dentro da família, essa plataforma, essa tecnologia vai cair como uma luva. Você sabe que os municípios, eles estão se adequando na questão dos referenciais mesmo, né? Quando você dá ali um atestado médico, quando você autoriza esse trabalhador a ter um certo período de estar em casa, né? Como é que a CACEMED vê isso? Com as prefeituras, no caso agora levando para o ESG, ou seja, trabalhando com governos, né? Como é que fica essa situação com as prefeituras que têm os seus decretos já estabelecidos, sua legislação vigente local, frente aos atestados médicos? Os atestados médicos hoje, o nosso, são digitais, tá? Perfeito. Então, quem for realizar a consulta, então, tu não fala, vou realizar uma consulta e vou achar que eu vou ter atestado. Não, não é assim. E, em média, 30% das consultas, o médico avalia como é necessário ficar em casa. Caso contrário, não. Então, muita gente já veio atrás de mim. Teve uma questão até engraçada. Até. O cara veio comigo. Ô, você falou que tem atestado. Eu falei, não tem atestado. Você tá doente? A pessoa... Mas ele estava mais interessado no atestado que propriamente na solução do problema dele, né? Por que isso, nesse caso? Existe muitas pessoas, eu já trabalhei em empresa, Sim. de atestado falsos. E ali o atestado da CACEMED, se o médico vê, realmente você precisa, tá bom. Então ele tem validade. Tem validade nacional e o empregador pode chegar lá na plataforma e consultar. Realmente esse aqui é verdadeiro. Que legal. Então... E como é que você entrou nessa empresa? Como é que você imaginou que esse mercado poderia ser um mercado de propósito, um mercado valorativo, que você ia colocar ali o seu ROI, ou seja, o seu investimento iria retornar num certo período, o seu valuation? Como é que você verificou tudo isso? Olha, depois de eu ter uma outra plataforma que era de vendas de peças também, que acabou não dando muito certo, que eu estava vendendo mais direto para a oficina e não estava sendo digital, eu procurei alguma coisa que seria escalonável, lucrativo e social. Perfeito. Por que social? Hoje tem muita gente que você vai numa fila de um pronto-socorro, é no mínimo 2 horas para ficar ali, 2, 3 horas, uma mãe ali com uma criança ali, então eu procurei uma coisa que seria esses três objetivos. Minha mãe por 30 anos trabalhou na área da saúde, servidora pública municipal, concursada, uma das servidoras de carreira, exemplares, cidadã taubatiana, e eu sempre aprendi com saúde não se brinca e não se espera, porque você está lidando com a vida das pessoas. Eu acho que o mais importante ali é lidar com vidas. Social, então, se a gente tem soluções hoje que melhorem a vida das pessoas e deem para elas a longevidade, deem para elas a segurança, a estabilidade de um bom atendimento, para a gente é praticamente tarefa dada, tarefa cumprida. Gratificante, foi o que a gente falou. Exatamente. Gratificante. Hoje sua família utiliza a CACEMED? Opa, eu fui um desses, prova viva, domingo agora a gente foi prova viva. Domingo não, desculpa, foi no sábado à noite. Sábado à noite, ali, precisando ali, então quer dizer, eu tenho uma prova real do que funciona, porque até mesmo antes de eu fechar com essa empresa que é por trás, eu testei algumas outras lá e não foi muito agradável. Entendi. E hoje eu encontro CACEMED se eu entrar no meu celular através da plataforma Android e através da plataforma iOS também. Exatamente, porque é um web app. Que legal. Então você tendo ali, você pode usar de tablet, computador, notebook, Android, iOS, então está disponível em todas as plataformas. Que bom, que bacana. Então você que está nos assistindo, que acompanha aqui o Vale Business, acessa aí no seu celular, através da sua loja do iOS ou Android, CACEMED, que é a solução encontrada para garantir para você um atendimento de qualidade e dentro de casa, no conforto de casa. Agora vamos falar um pouquinho de transporte e mobilidade. Esse setor que está abarrotado de pessoas fazendo o serviço, né? E muitas das vezes, como você mesmo falou, Pedro, para encontrar um serviço de qualidade, um serviço preocupado com o seu cliente, você acaba então elevando esse serviço, elevando esse conceito
Fala pra gente como é que é hoje estar numa operação, tratar esse cliente e conseguir garantir para ele um serviço de excelência. Hoje, essa abrangência, né, que a Cassiamed está ocupando no mercado é o que a gente procura ter sempre, todos os dias. As pessoas, quando elas entram em contato com a gente, elas procuram, por causa dos valores, né, elas procuram uma segurança, elas procuram informações, elas procuram tudo sobre a empresa. E as referências, elas são muito importantes. Com né? certeza. Trabalhar com transporte, trabalhar com vida, é uma responsabilidade muito grande. Né? Todas as vezes que a gente coloca um motorista numa rodovia e a gente se predispõe, aí a gente se responsabiliza, é uma coisa bem, bem séria, né? Muitas das vezes também é o público infanto-juvenil, né? Que eu vejo Sim. que as mamães e os papais que precisam fazer, né, o transporte ali do seu filho, eles procuram um motorista de responsabilidade, de confiança principalmente, para estar fazendo esse percurso, né? Sim. Por N motivos também, né? Saber a credibilidade que o motorista tem, a experiência, né? Eu acho que ser experiente conta muito. Eu comecei a dirigir logo após sair do exército, né? Ali em 2007 eu saí do exército e já comecei a minha carreira dirigindo para os amigos mais próximos na saída dos bares. Você vê que E, experiência né? enriquecedora, né? Porque eu era o amigo que não bebia, eu era o amigo que, Você né? também que não eu bebe? não tenho. Eu também não Não, bebo tenho, desde não me os- atrai, não apetece o meu desde coração. sempre, né? Não. Eu já não digo mesmo. Mas isso é bom, né? Porque a gente acaba sendo a pessoa, né, que é Sim. escolhida ali na roda. E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu frequentava e frequento os ambientes que os meus passageiros frequentam. Que legal. E uma certa feita, uma passageira, que atualmente já não é mais passageira, porque ela mudou de cidade, Sim. ela entrou em contato comigo e ela virou, ela falou assim: eu desejo ter um motorista que não beba. Eu desejo ter um motorista que não fume. Aí eu tava meio travado, eu tava no começo da carreira e eu Sim. falei assim: de que ela tá falando? Eu falei assim, não, mas peraí. Aí Será que eu, ela tá me avaliando? não, né? eu pensei, eu falei assim, não, mas peraí, eu não bebo e eu não fumo. Aí eu falei assim, não, mas esse cara sou eu. Ah, você lembrou do Roberto Carlos na hora, né? Colocou a música do Roberto na hora. E aí eu falei assim e ela falou assim eu falei, olha, quando você precisar de um motorista, entre em contato comigo. Aí ela falou assim, me passa o seu telefone que eu vou te ligar amanhã. Já validou ali na hora. E aí eu passei meu telefone, no outro dia ela falou assim, você tá disponível? Aí eu virei e falei assim, tô. Aí eu falei assim, pra onde você vai? Não, eu vou pra São Paulo. E eu nunca tinha ido pra São Paulo. Ela vai descobrir isso agora. Inclusive, eu queria fazer um paralelo, que ele tá falando de São Paulo. A minha história de dirigir em São Paulo é muito interessante. Até mandar um abraço para o ex-prefeito de Taubaté, José Antônio Saldi, uma pessoa com quem eu tenho amizade, amistosidade, um carinho especial. E para vocês saberem, Zé Saldi me ensinou a dirigir em São Paulo. Você acredita nisso, Nick? Eu lá com minha experiência, foi um dia que ele precisava ir a São Paulo conversar com o senador Magno Malta, do PR, e eu sem experiência, mesmo assim ele falou, ó, entra no carro e vamos pra cima, não tem essa não. E eu acho que a vida é muito isso, sabe, Pedro? É o custo de oportunidade. Sim. Quando você tem a oportunidade de demonstrar o seu serviço, de demonstrar a sua experiência e colocar na prática, é a melhor solução. E hoje a gente vê tanta gente com tanto ensinamento, com tanto know-how, e muitas das vezes esquece da prática. Mas aí então deu certo, no dia seguinte você foi a São Paulo. Fui muito nervoso, né? Mas foi. Eu me lembro que foi o primeiro carro importado que eu dirigi. Qual que é a marca? Pode falar que não tem problema. Era uma BMW, não tem problema mesmo, Não né? tem problema. Foi a primeira vez que eu entrei num carro blindado na vida. Tirando os E é carros pesado, do Exército, né? Muito. Sim. Era um carro muito diferente. E eu me recordo, é até engraçado eu falar isso, que naquele dia eu não sabia nem onde era o freio de mão.
Não sabia onde era, porque era um carro tão diferente do meu carro, do carro que eu estava acostumado. E aí eu entrei no carro e ela virou e falou assim, a gente pode ir. E aí dentro de mim eu perguntei, a gente pode ir pra onde? Eu não sei. Qual rodovia que eu pego? Se eu vou pela Carvalho, se eu vou pela Dutra. E aí, e ela falou assim, ela foi super compassiva e ela foi super atenciosa. E ela falou assim, ela viu que eu tava nervoso, ela viu que eu tava perdido. Ela virou, ela falou assim, ai, esse carro é novo pra você, né? Eu vou te mostrar aqui onde fica o freio de mão. Caramba. Vou te mostrar aqui assim. E aí eu fui ficando calmo. E aí nós saímos do condomínio dela. Foi te transmitindo uma tranquilidade, uma serenidade. Tranquilamente. E aí, você lembra o nome dela? Eu não posso falar. Não pode falar, mas enfim, se ela estiver assistindo, eu tenho certeza que ela vai assistir. Não, e depois você passa para ela também, que está contando esse relato histórico, um abraço e obrigado por transmitir essa serenidade, essa confiança para o Pedro ali então ter sua experiência profissional. Essa é uma outra coisa muito interessante que eu vou falar depois, é sobre a privacidade dos passageiros, né? Perfeito. Nós atendemos muitos empresários, autoridades, e a gente preza sempre pela privacidade do passageiro. Muitos deles, quando eles entram em contato com a gente, atualmente hoje eu tenho um formulário que é encaminhado para o passageiro, para ele preencher. E para te resguardar também, caso venha proceder, né, com os pagamentos futuros, enfim, te dá essa janela de segurança, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje é uma questão muito pontual. Sim. E quando nós quando nós estávamos entrando na Dutra, saímos do condomínio onde ela mora, entramos na Dutra, e aí quando eu estava chegando ali próximo do frango assado, não existia o frango assado ainda, né? Sim. Mas é só uma referência, quando nós estávamos chegando próximo do frango assado, eu virei e falei assim, e agora? Que eu sabia que tinha 2 caminhos para ir para São Paulo. Sim. Mas eu vou pela Carvalho ou vou pela Dutra? E aí ela virou e falou assim pra mim, ela tava meio sonolenta, porque era um horário de começo da manhã. Sim. E aí ela virou, ela falou, ela acordou, que ela viu que a gente já tava chegando ali na divisão. A Carvalho Pinto é menos movimentada, né? Você se importa se a gente for pela Carvalho? Aí eu falei assim, não tem problema. Já dei seta, entrei, fiz a volta. Quando nós chegamos em São Paulo, ela mora bem na região ali do Hospital Albert Einstein. Deve ter sido uma loucura, né? Você pegar a Marginal Tietê, para quem já teve essa experiência e já ficou ali parado pelo menos por uns 20 minutos, você reza para tudo quanto que é santo para te tirar daquela situação. E reza para não chover. Exatamente. Agora melhorou, mas antigamente você tinha que rezar para não chover. Tempo do Celso Pita, né? Quando tinha lá os marronzinhos, então você precisava se deslocar de uma área para outra, e São Paulo literalmente parava e parava mesmo. Né? Não é como os dias de hoje, né? Não. Hoje Quer dizer, hoje também para, mas pontual, né? Muito menos, né? Comparação a 10, 15 anos atrás. Eu me recordo que uma vez eu fui a São Paulo, e eu acredito que deve ter sido durante a semana, que eles ficam um caminhão atrás do outro, na hora que você tá saindo de São Paulo de madrugada. É impressionante, né? Sabe por que isso? Não faço ideia. Rodízio da placa. Rodízio da placa? Caminhão só pode entrar na Marginal a partir das 10 horas da manhã. Ah, é? É, exatamente. Então, ele começa às 5 horas, então eles param ali. Caramba. Pra não tomar multa. Prefeito Ricardo Nunes aí, ó. Rodízio da placa. Rodízio de placa de veículos pesados. Caramba, então eles têm que seguir a fila indiana. Não, na verdade não pode parar ali. É multa. É porque você tá parado no estacionamento, não pode. Entendi. É que eles param ali porque, putz, cheguei aqui, não tem onde parar mesmo. Não posso passar do horário. Não pode passar do horário, tem que encostar ali. Caramba. Isso acontece até com os veículos de passeio. De passeio. Cronometrado mesmo. É. Eles não podem. Porque hoje a tecnologia já capta, né? Os radares, os sistemas de radar. Eu tenho um passageiro que tomou 65 multas. Meu Deus do céu, esse aí, Nick, Ele ó. perdeu a habilitação. 65 multas. Esse cara, ele é sócio do Mas Detran. deixa eu te falar. Trocaram o sobrenome dele. Detran. 65 multas em uma semana. Que isso, Pedro?
Como é que pode uma pessoa tomar 65 multas? Ah, foi ali na 11 multas por dia. Foi na Avenida Itália e passou umas 10 vezes ali. Ele tinha 3 carros. Atualmente ele tem 2. Ele tinha 3 carros. Ele tinha que ficar trocando os carros conforme o rodízio. Sim. Só que o rodízio da placa dele era sempre de um dia para o outro. Então tinha dia que ele ficava até mais tarde no trabalho e aí ele tomava multa de um carro. E aí quando ele trocava de carro, já era o outro rodízio, já era o rodízio dele. E aí era sempre no mesmo viaduto. Impressionante. Assim, quando ele me procurou e ele virou, ele falou assim pra mim, eu perdi a minha habilitação. Eu falei assim, com certeza, né? 60 multas, não perder a habilitação, tem alguma coisa errada. E assim, fora são observações que a gente tem no nosso cotidiano, né? Tá sempre dentro da lei. Então, obedecer os rodízios, obedecer as sinalizações, e o transporte hoje, né, sem apontar ninguém, mas os transportes de aplicativo, muitos parceiros, né, eles param os carros aonde eles veem que dá para parar, e isso jamais pode acontecer. Eu acho uma judiação quando eu vejo, porque também utilizo do transporte por aplicativo, também utilizo das entregas, né, quando vão até minha residência fazer as entregas, né. E eu sinto no coração mesmo quando acontece alguma coisa de errado e que ele não consegue prestar o seu serviço com excelência. Porque você vê que é difícil, embaixo de chuva, embaixo de sol, com gente mal educada, que isso tem que ficar claro. Infelizmente tem pessoas que não têm a educação necessária, o berço, né, em casa, e acaba tratando mal esse trabalhador que está ali para trabalhar, para prestar um serviço de excelência e para levar o pão de cada dia. E eu vejo muito isso, sabe? Uma sacanagem. Primeiro, desculpa falar isso aqui, mas o serviço público deveria adequar melhor os pontos de parada, deveria adequar melhor as condições para que esse profissional, esse cidadão pudesse fazer ali o seu trabalho com excelência. E é uma das curiosidades que a gente enfrenta cotidianamente. Por exemplo, eu tive recentemente ali na região do Brás, em São Paulo. Sim. E ali é sempre uma luta. É uma dificuldade muito grande, porque ali é um polo comercial extremamente forte. Sim. E tinha era uma parada muito rápida. E aí o que nós fazemos hoje, né? O que a minha empresa faz hoje é isso. A gente entrou em contato com o local onde nós estávamos indo, e aí eles falaram assim, a gente perguntou, falou assim, é possível vocês conseguirem atender a gente para o passageiro descer dentro da loja? Porque a gente, né, entra lá no Google Maps lá e vê que a loja tem entrada, né, ali no Brás, muitos prédios têm esse benefício. E aí a passageira virou e falou assim, ela é uma comerciante, né? E ela virou e falou assim, pode falar para ele que a gente paga para eu conseguir parar lá dentro, só para não correr o risco de um acidente. Ela é uma mulher muito precavida. Que legal, você vê se preocupando, né? Sim, e aí nós conseguimos, né? O comerciante lá foi totalmente hospitaleiro com a gente, deixou eu parar o carro dentro da loja. Você vê que diferencial, né? Mas assim, graças a Deus, essa é uma conquista para nós, né? Quando a gente trata os nossos clientes com excelência, sabe? E a gente consegue, conquista esse espaço. Quem planta colhe, né? Não tem outra síntese senão essa, né? Se plantar amor, você vai colher amor, né? Com certeza. Não adianta você querer plantar uma coisa e tentar colher outra. Sheldon, conta pra gente um pouquinho nesse paralelo que o Pedro está trazendo referente à LGPD, a esses dados que você lida não só com números, mas também com pessoas. Pessoas, sim. Como é que é isso na parte da saúde? Com certeza você deve ter um referencial de quais são as doenças colacionadas aqui do município, qual que é a preocupação da Cássia-Med frente a esse relatório e, posteriormente, essa exposição desses dados. Para quem está nos assistindo, a gente sabe que dados têm valor. Tem. Então, você vai fazer hoje uma campanha de marketing, por pequena que seja, a agência vai pedir para você aqueles dados para eles terem um referencial aonde
ali aplicar a publicidade. Conta pra gente como é que é feito isso na CassaMed. Na CassaMed, como a gente é uma plataforma white label, esses dados, nem eu tenho acesso. Só pra você ver como que é bem sigiloso. Os únicos que têm acesso é o dono, né? É uma empresa que eu não posso falar o nome, mas nós temos, né, um contrato que os dados ali, que eles não podem fornecer os dados para mim. Um exemplo de dados de LGPD seria uma empresa, porque a gente também tem um plano corporativo, uma empresa solicitar que quantas vezes o colaborador passou na consulta. A gente não pode fornecer isso. Entendi. A não ser o próprio colaborador pelo próprio aplicativo. Tem toda uma responsabilização que você tem que saber lidar, né? Exatamente, a não ser por lei, né? Algum juiz, a empresa entrou com um determinado processo e ela exige, eu quero os dados do colaborador tal. Caso contrário, perfeito, nem eu tenho acesso. E agora no Brasil que está se desenhando essa nova legislação, né, de dados, armazenamento de dados, você tem ali os data centers, né? Sim, o Brasil se inclina nessa questão, assim como globalmente já tem se delineado essa política, né, pública. O Brasil também deve ter algo nesse sentido nos próximos meses frente aos data centers, porque hoje você trata com inteligência artificial, você trata com blockchain, você trata com várias tecnologias que elas vão estar ali, internet das coisas também, você tem inúmeras tecnologias que vão precisar estar no mesmo sistema, numa mesma organização. Então você tem ali o blockchain, por exemplo, que é para dados, né, a política de dados, segurança de dados. Exatamente. E isso é um que você falou. E sobre marketing a gente usa o Google e a Meta, né? Se eu não me engano, Sheldon, acho que eu tinha visto alguma coisa, talvez na imprensa geral, a respeito do ChatGPT, com referência a consultas médicas. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, da inteligência artificial te dando ali algumas informações frente ao seu estado de saúde, enfim? Exato. Não, sobre o chat não, mas existem algumas inteligências artificiais hoje, porém não são homologadas pela Agência Nacional de Saúde, então dados deles. Então, por enquanto, até o meu conhecimento, ele não pode ser usado. O único que pode te dar para te avaliar, te dar uma receita médica, é só o médico. Com certeza. Mas se você entrar hoje no ChatGPT, você vai fazer uma consulta, tô com dor de cabeça. Ele vai te dar um dipirona. É mais ou menos o que era o Google, né? Antigamente tinha, né? Exatamente. O pessoal se baseava referente ao Google. Não, mas não é antigamente não. Hoje ainda muita gente faz Ainda tem isso. Pessoas que se baseiam pelo Google? Mais uma dica para vocês. Não faça isso. Usa a CassaMed. Aí, ó. Você vai se consultar diretamente com um profissional de saúde. Não faça isso. Pode ocasionar um medicamento errado. Você vai na farmácia que hoje você compra igual a dipirona que eu citei. Você compra dipirona de 1 miligrama para dar para uma criança. Não vai fazer isso. Você sabe que nos anos 80 para os anos 90 teve uma crise nos Estados Unidos com referência ao Tilenol, né? O Tilenol que, infelizmente, ali foi vilipendiado, o seu rótulo. Assim como hoje acontece com a questão do metanol nas bebidas, né? Vilipendiaram o rótulo e aí vários clientes vieram a ter consequências, até consequência morte, em razão disso. Então, você vê, por exemplo, um laudo médico. Gente que infelizmente não conhece essa ciência, né, busca um profissional gabaritado, habilitado e com experiência, muitas das vezes a gente fica com medo de ir até lá, pegar um referencial, né, ter um referencial do que a gente está passando e busca uma informação rápida, uma informação prática, mas que muitas vezes é vazia, né? Exatamente, mas também sobre laudos médicos, existem profissionais de saúde hoje que utilizam. Mas é uma inteligência artificial própria para isso. Ela teve lá, a calibração dela foi feita para isso. Não foi qualquer inteligência artificial. Hoje em dia tem DeepSeek, né? Também, que DeepSeek, que é chinesa. Uhum. Então você coloca ali no ChatGPT nela, faça uma avaliação desse laudo, hemograma. Tem gente que faz isso. Entendi. O certo é não. Risco, hein? O certo, na CassaMed você pode encaminhar o seu próprio exame ali para o médico avaliar. CassaMed tem inteligência artificial? Não, é o próprio médico inteligência dele mesmo, que estudou 10 anos. Já vai direto ele, né? Ainda não, mas temos outros projetos que tá em andamento aí, que vai melhorar, vai ter outros tipos de serviço também. Sim. Não só essa parte de medicina humana, mas a gente pretende colocar pet. Que legal. Estética também, o seu pet ali com
Um Exatamente. veterinário prontinho para estar atendendo, né? Um spoiler seria isso. Você vai com o seu pet pra praia, vai lá pro Ceará viajar, sem querer, comeu alguma coisa ali e passou mal. Você consegue consultar, ali procura ali um médico ali, um veterinário com ele ali, um médico pediatra, desculpa, um veterinário que estejam ali disponível online. Você sabe que esse programa, o Vale Business, ele é feito para as pessoas que nos assistem, para o nosso público-alvo. E, naturalmente, também é um canal de inspiração, um canal de referência para aquele que está começando. Se você hoje pudesse dar uma informação, dar uma palavra de apoio, qual palavra você daria? Se você está com medo, agora, se você tem um projeto, mas está com medo, se vai dar certo, se não vai dar certo, faça, faz acontecer. Porque depois do medo ali que acontecem as melhores coisas. Perfeito. Tem que ter coragem, né? Coragem. O medo sempre vai existir. Acho que isso que mantém a gente vivo. Se a gente não tivesse medo, você ia atravessar a rua sem olhar pro lado. Principalmente os que são casados. E lá em casa tem uma brava, hein, lá em casa. Mas é isso mesmo. Tem que ir, se tá com medo, vai com medo. Se tá sem dinheiro, faz emprestado. Usa o cartão de crédito, vai no limite. Mas faz acontecer. Perfeito. Que bom ter a sua experiência de profissional de vida e passar esse ensinamento para quem nos assiste. E você, Pedro, se hoje você pudesse transmitir uma mensagem de inspiração para quem nos assiste, qual mensagem você traduziria? Eu diria, não tenha medo de pisar onde você nunca pisou. Você só vai saber como é depois que você pisar. Exatamente. Que legal. Exatamente. E conta pra gente um pouquinho dessa experiência do Canadá. Em 2019, na verdade em 2017, né, eu tive o privilégio de ir com a Famuta para Califórnia. A Famuta, para mim, só para fazer uma menção, Não vai se emocionar, hein? foi parte da Esse é um minha... programa de alegria. Foi parte essencial da minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, eu aprendi muita coisa lá. Que bom, Pedro. A excelência eu aprendi lá. Uma escola de vida, né? O servir eu aprendi lá. Então, assim, estar ali sábado, domingo, feriado, sol, chuva, isso e aquilo. E já naquela época as coisas já eram difíceis. Sim. Né? Nunca foi fácil. Mas eu aprendi muitas coisas lá. Então, em 2017, a Famuta teve nos Estados Unidos. E ali eu já tinha tido a experiência, né, de viajar quando criança para conhecer a Disney, né, pequeno. Devia ter ali uns 8 anos, e aí fui conhecer a Disney. Eu falei para minha mãe que eu queria ver a casa do Tico e do Teco. O Tico e Teco. O pessoal fala tanto que a gente perde, né? O Tico e Teco. Isso. Eles não se entendem. Os meus dois eu trouxe de lá. Trouxe de lá. Aí. E eu fiquei completamente apaixonado. E já, assim, depois de grande, né? De ter a experiência, de estar lá. E aí, eu me lembro que com um colega, né? Da época, e aí ele virou e falou assim: eu vou pro Canadá. E aí eu virei e falei assim... Ele não brincou com você, ó, minha casa tem piscina, vem Canadá. E aí eu virei e falei assim, você vai? Aí eu falei assim, vou. Eu falei assim, então você vai na frente, que eu vou juntar dinheiro e vou atrás. Só que na época eu tava mais quebrado, né? E aí eu virei e falei assim, tá, prometi que eu vou, e agora? O que eu vou fazer? Só que quem tem família tem tudo, né? Que bom. E aí... Você vê o seu senso de responsabilidade, né? Sim. Prometi, agora tem que cumprir. Sim, Hoje em dia isso aí é raríssimo. E aí, chegando lá, né? Como agora vem a parte triste, né? Como a gente falou das... Ó, isso aqui é um programa de alegria. Sim. Nada de contar pra gente, né, Nick? Senão vamos encerrar já. Nada de choro. Quando houve as dificuldades, porque assim, era uma terra nova, era uma língua nova, eu conhecia pouca gente, né? Eu tinha poucos amigos ali. Foi um desafio muito grande. E eu me lembro que no dia que eu cheguei,
já em 2019, né? Quando eu pisei no Canadá, os meus amigos mandando mensagem assim, faça isso, faça aquilo, porque tava todo mundo trabalhando, ninguém podia se desprender do trabalho para poder ir lá me receber. Sim. Já era o ministro Justin Trudeau? Tenho certeza, mas acho que sim. O Canadá fala duas, né? Fala muito Francês na parte de cima. Sim. E também o inglês, por ser, até os dias de hoje, talvez uma colônia da Inglaterra, né? Mas a melhor parte da história vem agora. Eu estava com o celular ali, desesperado e tal. E eu lembro, né? Tava com a blusa da Famuta. Olha, sim, a Famuta de novo aí. Eu lembro, era uma jaqueta amarela e verde. Não, e verde. Verde e amarela. Verde e amarela. E eu tava com a jaqueta assim, né? Escrito nas costas, Taubaté Brasil. Obrigado, viu, Famuta? Obrigado pela blusa. Essa blusa me salvou. E entrei no metrô, tudo seguindo ali as orientações. E aí daqui a pouco eu comecei, o metrô parou, andou 2 estações, parou e começou uma gritaria. E aí a mulher gritando, get out, people. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E já tinha dado um recado no metrô. E aí apareceu assim no letreiro, shuttle bus. E aí eu, o que é shuttle bus? E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E aí uma mulher forte pegou na minha mochila com mala e tudo. E get out, boy, get out. E eu falei assim, meu Deus, eu vou apanhar aqui. E aí eu me lembro de seguir o fluxo e sair. E aí quando cheguei na rua, eu tava olhando a bateria, minha bateria já tava no final. Pra quem usa iPhone é um desespero, né? Desespero. Olha, Apple. Faça melhores baterias. Olha, e acabou a bateria e eu fiquei desesperado e eu não tinha com quem falar e eu não tinha... não sabia onde que eu podia ligar o celular para carregar. E eu comecei a chorar de desespero. No meio da Dufferin em Toronto, eu comecei a chorar. Você virou o parceiro total do Chitãozinho, só que em inglês, o Cry Cry. Só que como taubatiano... Como bom taubatiano... Não passa perrengue por nada. Deus mandou aquele cara. Cleiton, obrigado, viu? Nunca vou esquecer de você. Eu, com mala, com mochila, e eu tava literalmente chorando, eu virei e falei assim, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu senti uma mão no meu ombro, como se fosse Deus, e falou assim, tá perdido em Toronto, hein, Taubaté? Caramba! Dentro do ônibus? Não, na Dufferin, lá em Toronto, que é uma avenida grande lá. Sim. Quando eu olho para trás e eu vejo o dono daquela mão e eu vejo escrito aqui na camisa, burro da Central. Não acredito. Creia. Caramba. Um taubatiano com a camisa do Taubaté em Toronto. Aquilo foi maravilhoso. Meu Deus do céu. E aí eu olhei e aí eu que já tava chorando. Qual é o nome dele? Cleiton. Ô Cleiton, poxa vida, queremos você aqui, hein? Para conversar sobre essa história aí que o Pedro tá dizendo. Que interessante. E que surpreendente, né? Te salvou no momento ali que você já estava sem esperança nenhuma, chorando num país estrangeiro, com língua estrangeira. E eu falava muito pouco inglês. Eu entendia, mas falava muito pouco. E aí ele explicou para mim, aí a gente entrou no ônibus, aí eu fui indo, e aí ele falou assim, olha, se você precisar de alguma coisa, marca o meu número. Ele tirou um papel do bolso. E aí... Depois daquele dia eu falei assim, se eu não tivesse pisado ali, eu não tinha tido essa experiência. Exatamente. Então, e hoje te serve, caso você veja outra pessoa passando por uma situação igual ou pior, você lembra lá atrás e presta o servir ali para essa pessoa. Né? Então, eu acho que essa experiência de estar fora do país, de conhecer um novo lugar... e lá é muito comum a gente ver as pessoas de muita idade trabalhando, né? Sim. Lá não existe idade.
Lá você vê homens e mulheres de idades extremas, avançadas, trabalhando acho que eu não posso falar o nome das lojas aqui, né? Mas trabalhando em grandes e pequenas lojas. Sim. E assim, com um nível de excelência absurdo. Eu me lembro que tinha uma loja de conveniência muito próximo de onde eu estava, e quando eu acessei a loja, tinha uma senhora muito de idade, mas assim, muito de idade, já de uma idade bem avançada. Sim. E eu ali com fome, não sabia o que eu comia, e aí ela falava muito pouco o espanhol, mas ela viu que eu não falava muito bem o português. Foi uma mescla de portunhol, mas se entenderam. De portunhês, né? Se entenderam. E aí ela falou assim, toma essa sopa, e era uma sopa de uma marca lá. E aí eu falei assim, puxa vida, as pessoas aqui sem me conhecer, tentando me ajudar, entendendo a minha limitação. Então assim, foi uma experiência muito boa, né? Então assim, eu tinha uma vida aqui, mas queria uma outra experiência. Sim. Tanto que eu ainda sonho em voltar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar seu caminho agora nessa condição profissional, nessa missão profissional para você alcançar essa meta. Nós estamos falando no dia de hoje, em janeiro, né, de 2026, no mês de janeiro. Tenho certeza que não vai faltar muito tempo para você já ter condições e voltar ao Canadá e continuar lá a sua experiência de vida e profissional. Eu gostaria demais de agradecer a vocês. Na verdade, é um carinho muito grande receber dois grandes amigos. O Sheldon, que eu tive a oportunidade de conhecer numa feira de negócios em São José dos Campos, né, e outros tantos empresários que exitosamente lá participaram. O Pedro, que eu tenho já um conhecimento de grande tempo aí, desde a Famuta, agora com a AX, né, Transportes, ou AX Transportes. Você também que precisa de um transporte executivo de excelência, um transporte executivo voltado com eficiência, garantindo a sua segurança de um lado ao outro do Brasil, procura lá o Pedro, que o Pedro tem a solução. Agradecer também a nossa equipe, ao Nick, um profissional técnico aqui de excelência, agradecer a equipe do T7 News, pedir novamente que vocês se inscrevam no canal T7 News Jornalismo no YouTube. Lá você vai encontrar informações reais, pontuais, de fatos e assuntos que são de relevância local e nacional. Agradeço de coração a todos que nos acompanharam e encerramos aqui mais um Vale Business. Muito obrigado.